Jesus, que bom que o Senhor habita aqui. A vida cristã inteira que eu vou viver já habita em mim. Porque para mim, o viver é Cristo. Não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Cristo é tudo, está em todos nós. Amém? Agora, uma das perguntas mais importantes no estudo de espiritualidade, de restauração e de ação e de vida, de fé e esperança e amor é a questão do mundo. Porque nós vivemos no mundo. A gente está no mundo, mas a gente não é do mundo. Então a gente vive num ambiente que a Bíblia descreve como o mundo. E a ideia do mundo não é tanto a parte biológica aqui de plantas, árvores. É um sistema de pensamentos e ações de seres humanos e também influência de seres espirituais, como o maligno, Satanás e demônios. Então a gente vive num ambiente que a Bíblia chama o mundo. Nem sempre que você vê a palavra mundo na Bíblia, ela está falando desse sistema. Às vezes quando você vê o mundo, está falando literalmente do planeta. Mas na maioria das vezes, quando a Bíblia fala não deve amar o mundo, está falando desse sistema no qual a gente está tendo nossa experiência humana. Quando um agricultor planta uma vinha, ele sabe que ele está plantando a vinha onde tem perigo, onde tem inimigo da vinha, onde tem vento, onde tem chuva, onde tem inundações, onde tem um monte de coisas que ele, como agricultor, tem que levar em conta, tem que calcular para ter sucesso na vinha. Então Deus nos coloca nesse mundo e a gente queria que Ele eliminasse os perigos, a gente queria que Ele fizesse desse lugar um lugar mais agradável. Mas nós, como ramos que estão nessa vinha que Deus plantou aqui, Ele está dizendo para nós, no mundo terás aflições. Então, saúde espiritual, para ter saúde espiritual, você tem que ter uma visão do que vai acontecer aqui neste mundo. Debaixo dessa palavra aflições, vem muitas possibilidades. Mas a despeito desse perigo, dessa situação difícil, nós podemos descansar no fato que Jesus já venceu o mundo. O que quer dizer vencer o mundo? Vencer o mundo não significa controlar o mundo ou eliminar o mundo. Vencer o mundo significa que você tira o poder do mundo sobre você. Quando você vence um inimigo, você tira as armas dele. Você tira da mão dele o poder que ele tem de realmente destruir você. Porque sabemos que Satanás, ele é ladrão, ele é mentiroso, ele é assassino. Mas Jesus venceu Satanás. Ele já destruiu as obras de Satanás no sentido de Satanás poder nos dominar. Satanás não tem mais como nos dominar no nível da medula do nosso ser, no nosso espírito. O Espírito Santo nos selou e nos garante e cuida de nós. Mas na área da nossa alma, nossa mente, nossas emoções e nossas vontades, nós podemos sofrer ataques. Porque Satanás ainda pode, nessa área da minha vida, na minha mente, nas minhas emoções e minha vontade, ele pode me distrair. Ele pode tirar a minha atenção. E se lembra que a gente começou, o que ganha sua atenção
ganha você. Então, Satanás, ele quer tirar sua atenção de Jesus e colocar sua atenção nos seus problemas, nos seus erros, nas suas deficiências, nas suas fraquezas, porque ele tem que criar uma sensação de escassez para manipular você. Satanás não pode manipular uma pessoa que está literalmente satisfeitíssima em Deus. Realmente a alegria em Deus é nossa força. Ser alegre em Deus é como ter saúde contra o maligno. Então, na batalha espiritual, que a gente fala muito aqui no Brasil sobre batalha espiritual, a grande batalha espiritual é na área de satisfação. Seu nível de satisfação em Deus. Quando você está cheio de satisfação em Deus, os argumentos do maligno não funcionam, as tentações não funcionam. Mas quando ele pega você lá embaixo, ele facilmente consegue manipular sua alma e ele consegue levar para você a fazer coisas que você não deveria fazer ou parar de amar alguém. Aí você entra em depressão, aí você pensa, puxa, não dá certo. Aí ele é um acusador, então ele trabalha muito com a gente dessa forma. Então é muito interessante, é muito importante a gente parar e falar dessa questão, o mundo. O mundo. Um psiquiatra norte-americana chamado Scott Peck escreveu um livro, muitos anos atrás, é um livro muito famoso, e ele falou assim, que as doenças mentais que seres humanos desenvolvem começam sempre no mesmo lugar. Ele disse assim, que o ser humano que recusa aceitar o fato que a vida é difícil, isso é o início de doença mental. Quando uma pessoa não aceita o fato que morar e viver aqui é difícil, se a pessoa não aceitar esse fato, ela começa a rebelar contra isso. Aí ela constrói fantasias na cabeça, castelos no ar, e depois ela vai morar lá. Entendeu? Então ele disse que para curar uma pessoa que tem uma doença mental, você tem que levá-la cuidadosamente para uma mudança de paradigma. Vida aqui é difícil para todos os seres humanos. E aprender a superar essas dificuldades ajuda a gente a ser um ser humano completo. Agora, como cristão, eu também preciso entender que a minha espiritualidade não vai me levar fora deste mundo. A minha espiritualidade vai acontecer aqui neste mundo. E agora que eu aceitei a Jesus, eu trouxe para a minha vida também um outro desafio, que eu vou receber uma certa resistência aqui, se eu viver a minha espiritualidade. Jesus falou, se me odiaram, eles vão odiar você também. Então vai ter gente que vai odiar a gente que não tem razão nenhuma. Não tem justificativa nenhuma. Mas eles estão odiando Jesus que habita em nós. E eles nem sabem que estão odiando Jesus. Eles estão contra a gente de uma certa forma. Então é muito importante na nossa espiritualidade parar e examinar o mundo. Porque muitos crentes ficam tão chocados que a vida não melhorou de vez quando eles aceitaram a Jesus. Agora, sua vida melhorou perfeitamente, porque sua vida é Jesus. O mundo continua sendo o mundo. Então, vamos aqui em frente, a gente vai vendo aqui. Primeiro, o pensamento. A existência da dor não é um erro de Deus. Tem muita gente que pensa que o alvo da minha fé é eliminar a dor. Mas só um versículo
pode curar você desse paradigma errado. Tome a sua cruz e siga-me. Como é que você pensa que o cristianismo é uma doutrina que diz: desenvolve a sua fé para eliminar a dor na sua vida? Porque tomar uma cruz, a imagem de tomar uma cruz significa ir na direção da dor. Não fugir dela, mas ir na direção da dor. Então, a dor não é um erro de Deus. Então, vamos em frente aqui. A experiência normal de um cristão é problemas com propósitos, aflições por fora e paz e ânimo por dentro. É normal eu ter problemas enquanto eu estou entregando o amor de Deus. É normal, se você existe para amar, você ter problemas aqui neste mundo, porque o mundo não é um ambiente que trata bem o amor. O mundo jaz no maligno, e nós temos que entender que realmente esse mundo está sob o poder do maligno, mas Cristo vive em nós. E Lucas 14, 27 diz: e aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Agora, quando eu aceitei Jesus, e eu li pela primeira vez esse versículo, carregar a cruz, para mim, a minha cruz era cada pessoa chata na minha vida. Eu identificava as pessoas assim: essa pessoa é minha cruz. Essa pessoa é minha cruz. Então, eu tentava evitar essas pessoas. Eu queria que Deus eliminasse essas pessoas da minha vida. Se for da tua vontade, tira esse cálice de mim. Entendeu? Aquela coisa. Não, essa pessoa me perturba, ela me maltrata. Agora, hoje eu entendo essa frase, carregar a cruz, de uma outra forma. A cruz de Cristo, para nós, é a nossa salvação. A cruz de Cristo foi o amor que Ele trouxe para nos salvar. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. A gente sabe que Ele fez isso na cruz. Então, a minha cruz é a quantidade, assim pode falar, quantidade do amor? Quantidade, não é? Quantidade do amor que somente Carlos pode entregar. Por exemplo, a Pamela tem um só marido. E quem me conhece já sabe que isso já é muito problema para ela. Entendeu? Eu talvez seja a cruz dela, não sei. Então, a Pamela não pode receber o amor de um marido em outros lugares. Ela deveria receber o amor de um marido diretamente de mim. Nós temos 4 filhos. Esses filhos, que são nossos filhos, mas também meus filhos, só têm um pai biológico. Então, eu preciso amar esses filhos como pai ama filho. Se eu não amar esses filhos dessa forma, eu não estou indo com a minha cruz, eu não estou carregando a minha cruz. Então, minha cruz é a quantidade do amor que somente eu posso entregar. E você lembra aquele versículo que fala que no Sermão da Montanha, que Jesus diz: perdoe as nossas dívidas? Você lembra daquilo? Nossas dívidas? Mas que dívida? A dívida acontece ou aparece quando você não ama quem você deveria amar. Quando um pai não ama um filho, cria-se uma dívida. Quando um marido não ama sua esposa, cria-se uma dívida. Quando um amigo não ama o seu amigo, cria-se uma dívida. Agora, qual é a sensação interior em você quando alguém não paga uma dívida que ela tem com você? Se eu emprestar R$1.000 de você, e cada vez que você me vê pregando na igreja, o que você vai pensar? Ele prega, mas não vive.
Cada vez que você me vê, a história daquela dívida volta. Então, quando a gente não ama, a gente cria uma dívida na memória de alguém. E muitas das doenças mentais e muitos dos problemas relacionais que nós temos é porque nós estamos com um arquivo cheio de memórias de quem não nos amou. Quando você se torna crente em Cristo, discípulo de Cristo, você começa a perceber que a única maneira de você não criar dívidas com pessoas é amar sem parar. Mas se você amar aqui neste mundo, você vai ter problemas amando aqui neste mundo. Você vai ter resistência aqui neste mundo. Você vai ter inimigos do amor, porque muitas pessoas não acreditam no amor. Elas acreditam no certo e errado. Eles acreditam em gente boa contra gente má. Elas acreditam em ter razão e ganhar o argumento. Essas pessoas não entendem o Sermão da Montanha. E também não sabem viver o Sermão da Montanha, porque para viver o Sermão da Montanha, você tem que ter Jesus em você, inspirando você a viver isso momento a momento. Agora, tem uma doença no mundo, a doença é a lepra. E o problema com essa doença não é dor, é a ausência da dor. A pessoa que tem essa doença, ela vai destruindo o corpo dela, porque ela não tem limites. Quando você abre uma porta com uma chave e você vira a chave na direção errada, como é que você sabe que você está indo na direção errada? Você sente a pressão, e se você forçar mesmo, você pode quebrar a pele no dedo da mão. A pessoa leprosa, ela não sente a dor. Então, se ela colocar a mão em cima de um fogão, ela não sente a dor. Então, queima a mão. Ela não tem aquele alerta de infecção que faz a gente não usar o dedo da mão porque está machucado. Então, ela vai perdendo os dedos das mãos, dos pés. Ela começa a perder orelha. Ela está num processo de destruição, porque dor estabelece limites. Então tem um livro excelente do Dr. Paul Brand e Philip Yancey, que é do editora Mundo Cristão, que é chamado Dor, a Dádiva que Ninguém Quer. É um excelente livro. Então, para você permanecer em Cristo, você não pode ter na sua esperança a ideia que agora que eu tenho fé, a vida vai ficar fácil. Entendeu? Agora, o que vai acontecer é que você vai vencer a dor. Você vai vencer a dor do seu passado, você vai vencer a dor de quem tem dívidas com você, você vai aprender a perdoar essas dívidas, você vai desarmar o seu passado. O passado é como uma bomba que alguém deixou na sua casa que pode explodir em qualquer momento. E você tem que ter alguém que chega na sua casa e desarma aquilo. Então, perdoar é desarmar. Para que a explosão não chegue de repente no momento, no meio do casamento ou no seu relacionamento com seus próprios filhos, talvez. A dor e os problemas nos levam para perto de Deus. O que mais quebra o orgulho humano é a dor. O sucesso não quebra o orgulho. O sucesso, às vezes, alimenta o orgulho. Mas o que quebra o orgulho dentro de nós, aquela sensação que eu posso gerenciar as minhas circunstâncias, o que me faz realmente repensar tudo é a dor. Então Deus usa a dor dessa forma na minha vida. Mike Wells falou assim: um crente com problemas é abençoado por Deus. Alguém aqui concorda com isso ou não? Um crente com problemas é abençoado por Deus. Sim, verdadeiramente abençoado. Se não tem para onde se voltar, desistiu de si e dos outros e descobriu que os problemas simplesmente não podem ser resolvidos de qualquer maneira terrena, ele pode rapidamente ser levado a ver
que há apenas uma esperança para si, a presença de Deus. Então é muito importante você entender que Deus usa a dor para focar você de volta na videira, para focar de você de volta para Jesus Cristo. Agora, ele tem um desenho que ele mostra no livro dele, e você tem no seu livreto também, que os problemas que vêm da nossa vida, a gente sempre está avaliando, por que eu estou sofrendo isso? Esse problema veio de Deus? Esse problema veio do inimigo? Esse problema veio do mundo e as minhas circunstâncias? Ou eu estou nesse problema por causa dos meus erros? Acho que todo mundo aqui já fez esse exercício. Você perdeu o emprego, ou você perdeu uma amizade, ou você ficou doente. E o primeiro pensamento é, o que está acontecendo? Isso é uma coisa do maligno? E é um erro meu? É uma atividade satânica? É uma coisa que faz parte da vida? Porque a gente sempre quer compreender por que está acontecendo. Mas o Mike Wells, ele recomenda que você entende que não importa necessariamente a fonte do problema. Porque todo problema deveria forçar você para o caminho estreito. Mas quando as pessoas no mundo têm problemas, isso força ela para o caminho largo. A pessoa no mundo, quando tem problemas, ela vai na bebida, vai no sexo, vai na violência, vai atrás do dinheiro, troca de amigos. Ela foge do problema, tentando aliviar a dor do problema. Mas nós estamos sendo levados para a presença de Deus. Então, não importa que tipo de problema que eu tenho, como ramo, a minha solução está na videira e nas mãos do agricultor. Então, eu tenho que ver todo problema como uma oportunidade de aperfeiçoar meu relacionamento espiritual com Deus. Todas essas coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Agora, é natural para um ser humano buscar a vida plena. Em nenhum lugar na Bíblia a gente é proibido, ninguém na Bíblia fala para a gente esquecer da felicidade. Você existe para sofrer. Não, você não existe para sofrer. Você existe para amar. E a parte do amor é a alegria. Entendeu? Se você é uma pessoa amada, você é uma pessoa abençoada. Se você é uma pessoa aceita, você é uma pessoa abençoada. Se você é uma pessoa redimida, você é uma pessoa abençoada. Então você tem que deixar Deus amar você. E buscar felicidade não é pecado. Mas nosso alvo é amar. Então esse alvo tem que guiar tudo que a gente pensa. Então nós temos aqui uma coisa que é uma coisa estranha nessa área de dor. Se você achar a sua vida neste mundo, você perde a vida verdadeira. Mateus 10:39 diz assim: quem acha a sua vida, a perderá. E quem perde a sua vida por minha causa, a encontrará. Por exemplo, você lembra daquela ilustração que eu falei da mulher, que eu perguntei para ela, eu pedi para ela falar da sua vida e 2 horas ela falou da dor, não é? Então ela ainda estava tentando achar a vida dela aqui no mundo. Se eu perguntar para você como está a sua vida, e você começa a me contar a história da sua infância, a história dos seus problemas, a história das suas conquistas, e você entende isso como sendo a sua vida, isso é perigoso. Nós temos que compreender que nascemos de novo. A nossa vida agora é Jesus. Então, se eu pedir para você, se eu fizer essa pergunta, como está a sua vida? Se eu fizer essa pergunta para Petrônio,
E eu falo, Petrônio, como está a sua vida? A coisa mais natural para Petrônio é falar, é muito bom, eu sou homem casado, eu tenho uma filha, eu estou pastoreando uma igreja. Mas se eu apertar um pouco mais, eu falo, Petrônio, segundo Jesus, o que é sua vida? Eventualmente ele vai falar, minha vida é Jesus. Mas trocar isso não é fácil para nós. Porque para nós, a nossa vida é a soma das coisas que aconteceu conosco aqui. Mas quando Deus olha para nós, Ele está vendo em nós vida eterna. Gente, o tempo que a gente vai gastar aqui neste mundo é muito curto. É muito curto. Isso aqui não é a sua essência. Sua essência, você é um ser espiritual que vai viver uma eternidade. Entendeu? Então você tem que perder sua vida aqui neste mundo e parar de pensar que sua vida é a conquista daquela casa nas montanhas, aquela casa na praia, aquele carro. Talvez Deus dê essa coisa para você, não sei. Agora, Ele dá para você o melhor que Ele é, o melhor que Ele tem, que é Cristo que habita em você. Essa busca na direção da alegria plena, Jesus descreve em Mateus capítulo 5, nas bem-aventuranças, e também ele descreve isso em Lucas capítulo 6. Você lembra que lá começa com bem-aventurados os pobres em espírito. Quer dizer, uma pessoa que é pobre, o que é a característica de uma pessoa verdadeiramente pobre? Ela não tem recursos. Ela não tem como resolver os problemas dela, porque ela falta recurso. Quando você chega até a descoberta, até o momento de perceber que você não é Deus, e você não tem recursos, e você começa zerado, isso é o início da recuperação de um ser humano. Nós temos aqui Eliane, que era fundadora do Ministério Celebrando a Recuperação, da PIB de São José dos Campos. Tem outras pessoas aqui que trabalham nessas áreas. Primeiro passo para recuperar um viciado ou para recuperar uma vida é a pessoa admitir de coração, eu não sou Deus. E eu não tenho como gerenciar a minha vida. Então, se você ler o Sermão da Montanha, Jesus fala que existe sim um caminho para a felicidade. Existe sim um caminho para amar. E ele cita isso, então, nós estamos nesse caminho. E a gente vai aprendendo a viver com pobreza de espírito, com mansidão e humildade. A gente começa a entender o que é realmente celebrar até quando a gente tem perseguição na nossa vida. Porque Deus permite os problemas, mas esses problemas têm o poder na nossa vida. Agora, a dor e os problemas nos fazem receptivos. A minha experiência pastoral confirma isso. Uma pessoa crente em Cristo que passa pela dor, ela abre a sua vida interior com mais facilidade. Pessoas normalmente vêm para o escritório de um pastor não porque estão celebrando coisas. Normalmente eles vêm porque têm problemas. E a pessoa abre sua vida interior de uma forma mais honesta quando ela está com dor. É a mesma coisa que eu não vou no médico só bater papo. Eu não vou no médico só conversar sobre o tempo. Eu vou lá e eu não quero abrir o meu corpo para ver se tem algum problema, mas eu estou lá porque eu tenho algum problema. Então, a parte mais íntima do ser humano é a parte espiritual, e nós não temos o costume de abrir essa parte para pessoas. A gente quer dominar e se virar bem com isso, então é importante. Então, você vai descobrir na sua caminhada que a dor fez você capaz de abrir parte do seu ser que você nunca teria mostrado para ninguém. Você nunca teria nem mostrado para Deus. E você faz isso porque a dor fez isso com você. Agora, quando você
começa a entender que você está num mundo que jaz no maligno e que aqui tem problemas com propósitos e que a dor faz parte, você vai descobrir que a única maneira de viver bem aqui neste momento, no mundo, é viver momento a momento. E não tentar viver amanhã antes de amanhã. E não viver o passado que você já passou. É viver agora mesmo. Por exemplo, quem diria que este exato momento é um momento lindo? Diga amém. Amém. Tudo bem. Então, se a sua mente já está vivendo os problemas de amanhã, ou se você ainda está pensando no passado, você está poluindo este momento. Dá para entender? Se você trazer os problemas de ontem ou os medos de amanhã para este momento, você trouxe poluição para esse momento. E quando você aprende a viver momento a momento, você fica surpreendido pela presença de Deus e o amor de Deus momento a momento na sua vida. Entendeu? Mas normalmente as pessoas estão preocupadas com o que aconteceu ontem e tão preocupadas sobre o que talvez vai acontecer amanhã que ela não vive hoje. Agora, dor traz você para o momento. Por exemplo, se você de repente sentisse uma dor na perna muito forte, então os compromissos de amanhã não têm importância, o que aconteceu ontem não tem importância, você vai prestar atenção onde? Agora. E tem momentos que Deus tem que chamar a gente para agora e Ele usa a dor. Ele usa a dor. A dor e os problemas nos preparam para o serviço de Deus no futuro. A pessoa que passa pela dor, a dor de divórcio, a dor de câncer, a dor de perder emprego, a dor de ser rejeitado, isso se torna em você uma matéria onde você tem conhecimento. Eu nunca passei pelo câncer. Então eu falar de câncer é teoria. Mas alguém que passou não é teoria. É realidade. Eu nunca passei por um divórcio. Eu posso dar opiniões sobre o que é ser divorciado, mas eu nunca passei por um divórcio. E não é uma matéria que eu posso dizer que eu entendo isso. Agora, a dor que você passa se torna uma matéria que Deus usa para você amar outras pessoas, porque você entende. Por exemplo, meu pai faleceu quando eu tinha 10 anos de idade. Eu sei o que é viver sem um pai presente. Então, quando eu encontro um outro rapaz, menino que não teve pai, eu sei exatamente o que aquela pessoa está sentindo. Então, Deus, sua dor de hoje é seu ministério amanhã. Sua dor que você passa, Deus usa para amar pessoas. Você não, pelo menos uma coisa muito boa pode sair da sua dor. Você pode amar melhor, especialmente naquela área. Agora, tem dois paradigmas da espiritualidade aqui no Brasil e também nos Estados Unidos. Tem um paradigma que diz que o alvo da fé é criar uma existência sem problemas. Isso vende bem, gente. Tem muita gente ganhando muito dinheiro em cima desse paradigma. Isso lota a igreja também. Lota a igreja, vende livro. Porque as pessoas querem sonhar que existe um mecanismo chamado fé em Deus que permite você a eliminar as coisas negativas na sua vida. A outra visão é a visão bíblica, é chamado maturidade. Não é conforto, é maturidade. É a capacidade de viver as alegrias nas presenças dos sofrimentos. De não ter que fugir da dor, mas de literalmente entender que exatamente no dia de grande alegria,
você também pode estar experimentando uma sensação de ter perdido muita coisa, ou sofrido muita coisa. Essa caminhada minha me tem levado a crer que é assim mesmo até o fim. Você vive uma mistura de alegrias na presença de problemas. E que ninguém tem vida só de alegria. Você pode ter 10 bilhões de reais na sua conta. E você pode ter casas e carros. Pode ter tido tudo que você pode imaginar. Mas nenhum ser humano consegue criar uma zona assim, sem problemas. Então a gente tem que entender que é assim mesmo que funciona. A dor e os problemas constroem nossa fé. Quer dizer, a gente tem que passar por problemas para a nossa fé entrar na maturidade. O autor Mike Wells, ele usa uma ilustração assim. Tem um prego e para bater um prego dentro de uma madeira, você bate umas 2 ou 3 vezes. Pau, 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 e entra o prego. E é rápido. Mas durante o inverno, a mudança na temperatura faz o prego ficar fácil de tirar. Então, o fazendeiro que quer criar uma cerca para o animal não escapar, se ele usar pregos nos Estados Unidos, onde tem muito frio, sai fácil. Se o animal encostar naquilo, sai. Então, o fazendeiro que realmente quer segurar aquilo, ele não usa prego, ele usa parafuso. Então ele vai virando e virando e virando e virando e virando. É mais demorado, mas quando vem o frio, não sai, não solta. Ele diz que tem muito crente que quer ir na igreja num culto de prego. Ele quer que Deus resolve de vez a questão de maturidade com 3 ou 4 batidas. Então o pessoal vai na igreja para ter um encontro com Deus que resolve tudo. Mas não funciona assim. A maneira que Deus nos segura mesmo é virar a nossa fé aos poucos. Trabalhar a nossa fé aos poucos. E virar a gente até finalmente a gente chega e diz, tudo posso naquele que me fortalece. E é assim que ele trabalha com a gente. Você tem aqui a história de José no Egito. Você lembra da história dele? Teve o sonho. E de repente ele acaba indo para a prisão e Deus está apertando ele, e apertando ele, apertando ele, até finalmente José está pronto. Aí Deus tira ele da prisão e ele se torna primeiro-ministro do Egito e ele salva sua família, ele perdoa seus irmãos e ele é um exemplo do que é a vida cristã. Ele é um exemplo mesmo do que Deus quer nas nossas vidas. Agora, a dor nos ensina a viver no mundo mais amplo. Quando você sofre dor, você conhece novas pessoas. A Marisa, que é esposa do Josmar, são os donos aqui do acampamento Ebenezer, ela passou por câncer. Ela está na 2ª batalha com câncer agora mesmo. E ela já foi operada e ela já passou, está passando, e nos últimos 3 anos ela está nessa batalha. E a gente vê a Marisa e a gente vê o crescimento espiritual da Marisa. Mas uma coisa que ela falou me chamou muita atenção. Ela disse, Carlos, eu estava morando em São José dos Campos e eu nunca vi pessoas com câncer. Eu não percebi elas, eu não tinha como saber quem são elas. Agora ela disse, eu sei que tem uma comunidade inteira em São José dos Campos sofrendo com câncer, mas agora eu vejo elas. Eu sei quem são, porque ela está vivendo no mundo mais amplo. Quando você sofre, a gente pensa, meu mundo é menos. Não, quando você sofre, seu mundo abre. Se você permitir, Deus abre seu mundo mais pelo sofrimento. Também é um mundo onde examinamos as nossas perdas na presença de Deus. Eu acho que Jesus falou assim, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados.
Não é uma questão se você vai chorar neste mundo. A questão é onde você vai chorar. Na presença de quem? E quando você chora na presença de Deus, não nasce amargura. Quando você chora na presença de Deus, nasce consolação. Mas quando você chora na bebida, você chora com pessoas que não têm fé, nasce medo e nasce outra coisa. Mas quando você chora na presença de Deus, a dor é real e você examina a dor, mas você recebe consolação. É um mundo onde abrimos mão da ilusão de ter controle permanente. É um mundo onde abrimos mão da ilusão de ter controle permanente. Sabe, uma das coisas mais difíceis de aprender é que a gente não é Deus. Parece fácil isso, hein? Não sou Deus, não tenho poder de controlar circunstâncias, eu não tenho nada que... Eu estou recebendo minha vida neste momento e a dor me faz pensar nisso. Eu não tenho controle mesmo. Outra coisa, é um mundo onde tudo se vê com esperança em vez de fatalismo. Tem gente por aí hoje mesmo que estão dizendo, vamos comer e beber porque amanhã a gente vai morrer. Isso não tem sentido nenhum, a vida é uma coisa só de acidente mesmo. Esqueça, é fatalismo. Vai acontecer. Aproveite o que você tem hoje. Agora, o cristão não. O cristão está pensando o tempo todo, não. A minha biografia não termina aqui. A minha biografia é uma biografia eterna. E eu vou viver a eternidade com Deus. Isso aqui é um capítulo na minha biografia escrito por Jesus Cristo. Então eu vou viver esse momento muito bem. Então a gente vê isso com esperança. Agora quero terminar essa aula contando uma história de uma pessoa que eu conheci chamado Chuck Don. Quando eu estava no segundo grau nos Estados Unidos, eu conheci um jovem adolescente da minha idade chamado Chuck Don. E o Chuck Don era atleta, era crente, era uma pessoa sensacional. E ele acabou indo para a mesma faculdade bíblica para se preparar para o ministério, para onde eu também fui, onde a Pamela também foi, em Springfield, Missouri. E depois da faculdade, nós fomos para uma igreja para trabalhar, o Chuck foi para uma outra igreja para trabalhar. E aí Chuck entregou a vida dele para ser missionário na Coreia do Sul. Nós entregamos nossas vidas para sermos missionários aqui no Brasil. Então a gente separou o caminho, ele, Chuck e Kathy, a esposa dele, foram para a Coreia do Sul. A gente veio para o Brasil. Quando a gente voltou para os Estados Unidos em 1987, o Chuck e Kathy ainda estavam na Coreia do Sul. Mas o missionário normalmente fica 4 anos no campo trabalhando e 1 ano no seu país, visitando as igrejas, vendo família e levantando mais sustento. Era o sistema que foi usado entre batistas. Então, eu estava pastoreando a igreja no sul de Flórida, a primeira igreja batista de West Hollywood, Flórida, e a igreja tinha uma casa para missionários. Era uma casa pequena, mas bem bonita, com mobília, tudo preparado para o missionário sair do campo e poderia morar lá 1 ano, sem pagar aluguel, e a nossa igreja também tinha uma escola cristã. Então, os missionários poderiam chegar, morar na casa, colocar os filhos na escola sem pagar nada, e é uma maneira de abençoar os missionários. Então, o Chuck Don, ele voltou da Coreia e escolheu morar na nossa cidade, frequentar nossa igreja e colocar os 3 filhos dele, meninos, na nossa escola. Um dia, quando ele estava já morando lá na nossa casa da igreja, ele ligou para mim e disse, Carlos, ore por mim. Hoje eu estava escrevendo e a minha mão direita parou de funcionar. Eu não consegui segurar nada na minha mão, a minha mão
não está bem. Eu falei, você vai no médico? Ele disse, vou. Então ele foi para o médico e acharam um tumor no cérebro dele. Aí a gente automaticamente pensa câncer. Então ele foi para um hospital para fazer uma biópsia. E vieram pastores do país inteiro, uns 13 pastores, pegaram voos e foram direto para o hospital, encontraram comigo lá e a gente foi lá para ungir ele, orar sobre ele, porque ele era pregador sensacional, missionário sensacional, ele só tinha 43 anos de idade. Então, quando eles entraram e fez a biópsia, era câncer mesmo. Então, eles prepararam para fazer uma cirurgia, quimioterapia e tudo mais, mas na hora de fazer a cirurgia, eles fizeram os testes e não acharam tumor. Então, os médicos falaram que ele foi curado, que sumiu. E o uso da mão voltou, tudo estava ótimo. A igreja celebrou, era uma cura, era uma alegria. Então, ele voltou para a Coreia, bem, e ficou uns 2 anos lá trabalhando. E aí ele ligou para mim uma noite e ele ligou e falou, Carlos, voltaram os sintomas. Então, Carlos, eu posso voltar para a sua igreja para receber tratamento? Eu disse, a casa está vazia, venha, pega o voo, vem aqui, a gente cuida de você. Ele chegou e deu para ver que ele já estava sofrendo sequelas do tumor. Aí começou um processo de 2 anos. E nesse processo de 2 anos, a gente viu o Chuck Dong vivendo o drama desse momento na sua vida. E, gente, foi de um lado terrível. Ele ficou numa cadeira de rodas, ele fez cirurgias, ele perdeu a capacidade de andar, de falar. E a gente viu 2 anos, declínio. Mas antes de ele perder a capacidade de falar, ele me chamou e disse, Carlos, eu vou morrer. Eu falei, Chuck, não fala isso não. Deus curou você uma vez, ele pode curar você de novo. E não, ele disse, Carlos, Deus me falou, meu tempo aqui acabou. Eu falei, não quero falar. Ele disse, Carlos, você vai pregar meu culto fúnebre. E eu falei, Chuck, eu não quero pregar seu culto fúnebre. Ele disse, Carlos, se você me ama, você vai pregar o culto fúnebre. Aí eu falei, tudo bem. Mas ele disse, eu já preparei o esboço. Então, ele me deu o esboço. E aqui está na página 53 do seu livreto. Você vai ver aqui, ele me deu 3 pontos. Ele diz assim, Carlos, na hora da minha morte, quando você tem todo mundo reunido lá, você vai falar para o pessoal 3 coisas. Ele disse, a dor é para a pureza. A dor é para a pureza. Então eu falei, explica para mim isso. Ele disse, Carlos, a dor, ela faz com que você elimina da sua vida tudo que não é essencial. A dor faz você segurar o que é importante e eliminar o que não é importante. Ele disse, quando eu estou com essa dor na minha cabeça, quando eu estou com essa dor na minha vida, eu não quero saber de coisa que não é importante. Eu só quero ficar focado naquilo que é importante. Então, a dor purifica. Segunda coisa, a cura, se receber uma cura, é para humildade. Porque quando você fica curado, você não pensa, puxa, que legal, eu tenho uma fé maior do que os outros. Você não pensa isso. Se você receber uma cura divina, você quer... A pergunta sua é, eu não mereço isso. Eu conheço tanta gente melhor que eu. Eu conheço tanta gente que tem mais do que eu em termos de fé. Eu não sei por que Deus me curou. Ele disse, Carlos, quando Deus me curou, em vez de eu ficar orgulhoso, eu fiquei com uma humildade verdadeira. Então, se receber uma cura, é para a humildade. E a última coisa que ele falou, ele falou para mim, para falar, como se fosse ele falando, diga para eles
que o tesouro da sua vida é o tempo que você tem com quem você ama. Aí ele começou a falar, eu não vou estar lá para o casamento dos meus filhos. Então ele começou a falar todas essas coisas. Aí eu fiquei muito emocional, até hoje. E eu pensei, puxa, a gente corre tanto. E a gente não valoriza o tempo que nós temos com quem a gente ama. Ele disse, diga para eles valorizar o tempo. Ele disse, Carlos, a dor me ensinou essas 3 coisas. Agora, quando eu preguei o culto fúnebre, tinha mais de 700 pessoas presentes. E muitos pastores, e muitos líderes, e muitos pastores desistindo do ministério. Muitos missionários querendo parar. E quando eu dei o apelo, no fim do culto, muitos desses pastores vieram para o altar da igreja, pela frente da igreja, e entregaram as suas vidas de volta para Deus. E hoje tem um monte de pastores e missionários que estão ainda na batalha por causa da dor do Chuck. Agora, eu sinto falta dele. A esposa dele sente falta dele. Os filhos sentem falta dele. Mas, se olhar para a eternidade, aquela dor não foi um erro de Deus. Aquela dor não foi coisa boa em si, mas aquela dor Deus usou. Então, quando você sofre dor, por favor, não para de amar. E não para de servir a Deus, porque Deus não fez um erro. Ele permitiu, mas Ele vai restaurar você. Ele vai usar aquilo na sua vida. Amém?